Galera, o tempo todo a gente já sabia que o Koak iria se tornar um renegado, e isso acabou de acontecer. Porém, ele não está praticamente livre do Ishiki. Inclusive, isso foi falado dentro do anime agora. Mas essa parte é o de menos, porque tanto o Momoshiki quanto o Shibai não ficam fora da história do Koak. Então bora, porque o vídeo hoje tá insano demais. Primeiramente, vamos falar o que aconteceu com o Koak, que é a base principal do que vai rolar. Porque em geral viram que o moleque tava com o Ishiki no couro, e depois o Otsutsuki foi derrotado. Então nós vimos que o Koak ficou livre das amarras do cara. Mas como sempre, né galera, o mundo dá voltas. E quem ajudou dessa vez nessa reviravolta toda foi o Amado. Que em questão, os objetivos dele são claros agora. Mas falaremos disso também, porque de fato a Akebi não foi aprovada que virá como humana. E já o Koak não só fez essa coisa toda com o Hokage, com Boruto, como ele também é um dos porquês do futuro. Vamos levar em conta dessa forma. E certamente, assim como o nosso protagonista, o Koak pode estar bancando o rebelde da vez, que vai ocorrer muitas coisas envolvendo ele, inclusive a corrida contra os outros Otsukis. Pois é galera, o moleque também citou uma grande parada sobre esses seres, que na real ele odeia esses caras. Mas a pergunta é, se o Itachi tivesse vivaço galera, será que ele diria pro Koak que lhe falta ódio? Porque olha só, se até tomar a decisão de matar Sarada, o Koak nem se importou, e até bem antes disso ele já atravessou a mão no peito do Boruto, que era basicamente seu irmão. Então é fato que o ódio do cara vai além, porque ele falou que não deixará ninguém entrar em seu caminho, e que vai fazer uma varredura em massa com o clã Otsutsuki. Inclusive o Momoshiki é um deles. Mas no meio disso aí tem coisas que, olha, é só ver pra crer, porque o cara salvou o Koak, então pode ter certeza, vai além de usar ele como alimento pro Jubi. Mas reparem só galera, o Kishimoto fez o Code e dividiu 10 caudas em milhares de criaturas. É com total certeza que isso faz uma quebra na rota do caminho que o Momoshiki queria traçar, que era dar o Koak pro grandão de 10 caudas, que é só uma parada interessante, porque não vai ficar nesta de ficar só tentando pegar o Koak às forças para se tornar um fruto. O que temos que ressaltar isso, porque com essas coisas rolando é que podemos já ter noção que o Kishimoto está preparando algo que envolve o Koak e o Momoshiki. Fala sério galera, o Koak é azarado mesmo, só atrai outros Otsukis pra ele. E como havia levado em questão aqui desde o início, mais um Otsutsuki pode sair do karma do Koak. E sim galera, isso é tanto possível quanto também não. Porém as chances são tipo 90%, porque nem o Amado sabe como vai ser a Akebi. Que inclusive essa foi a pergunta que o Koak fez pra ele, quando o cara falou que colocou a filha dele na marca do garoto. E o cientista responde, dizendo que não sabe como vai ser, que no caso se ela virá como humana ou como um Otsutsuki, porque ele mexeu nos dados dela e ainda inseriu ela em uma certa marca. E nesta questão o Amado até chora ali, o que eu até meio que duvidei quanto a isso. Possa ser um choro verdadeiro ou uma ceninha. O que nesta coisa do karma o Amado havia dito sobre o Ishiki, e como funciona também, que isso vimos no anime. Essa coisa que o Amado falou é muito importante, porque é o que vai ser usado como no futuro de base na obra. E isso é um fator que não passa despercebido para o envolvimento de quem o Koak vai se tornar, porque agora ele virou um renegado. Mas isso é apenas o início. E olhem só galera, a Akebi tem a chance muito alta dela ressurgir como a Otsutsuki, e que de fato se acontecer isso, o Koak com toda certeza vai matar a garota, porque é isso que ele falou no mangá. E inclusive o Ishiki vai ser importantíssimo para essa jornada, de querer erradicar cada Otsutsuki. Só que essa do Ishiki não ter saído do Koak não é porque o cara tá vivo, mas é isso que faz a diferença em uns fatores sobre o moleque, porque como o Amado falou, em que deu uma bela de uma explicação pra gente, que mesmo o Ishiki tendo ido pro além, ele ainda tá no Koak, só que em forma de puro poder. E se você tá acompanhando o anime, você já sabe disso, que o Otsutsuki, independente de ter sido morto, isso não muda o fato sobre o Koak, que no caso a marca dele reconstruída pelo cientista é vista como a janela de uma casa, que acessa o que está dentro dela, ou seja, a essência de puro poder. Mas como sempre tem um porém, e é o principal ponto aqui, porque é sim interessante saber disso, o que torna tudo mais fácil pra gente saber como o Koak terá até novos poderes que nem o Ishiki pôde utilizar, justamente pelo seu corpo estar totalmente ferrado. Só que galera, e o Momoshiki no meio disso? Olha só, olho grande hein, porque ele de fato no mangá recentemente sabe muita coisa sobre os poderes dos outros Otsukis. E justamente agora ele salva o Koak. Então vamos à seguinte questão. O Koak será o vilão que a gente já sabe, e o Momoshiki precisa dele. E como acabamos de falar, o Ishiki tinha poderes que não mostrou, ou seja, Shinjutsus, que o Koak vai poder utilizar. E galera, se um desses Shinjutsus que o Koak vai despertar
for como um poder que ajudará na destruição tanto de Konoha quanto do mundo ninja, é que é óbvio que o Momoshiki amaria ver isso. O cara é a divindade do caos. Mas agora, se o Otsutsuki precisa de um poder que só ele sabe que o Ishiki tinha, é que é justamente por isso que ele ajudou o Kawaki, com a mente de fazer dele o fruto de chakra e ao mesmo tempo esperar ele despertar esses Shinjutsus. Que o Amado mesmo falou que o poder do Ishiki continua vivo dentro do Kawaki e vai evoluir cada vez mais. E logo o Momoshiki disse que tem um conhecimento sobre todos eles. Bom, hipoteticamente falando, tem uma grande chance dele estar na espera de alguma técnica que o Kawaki vai despertar. Só que é isso que intriga ainda mais, porque o Kawaki mesmo disse que vai dar um fim nele. E caso isso não aconteça, que de fato não vai acontecer, porque o Momoshiki viu o futuro, então ele sabe o que vai ocorrer. É o que podemos chegar na parte que vai conseguir alguma coisa do Kawaki, seja poder ou até mesmo por ter salvado o cara, porque ele sabe da destruição que ele pode causar, e que isso vai ser necessário para os objetivos do Momoshiki. Porque já é provado pra gente que o Otsutsuki vai precisar do Kawaki. Afinal, ele salvou o moleque. O que é bem estranho. E só reparem, galera, que tudo o que veio acontecer é por conta do Kawaki. Tiveram a luta contra o Koji. Depois, a Ada e o Daimon vieram pra Konoha. E o Kawaki deu início à profecia do Momoshiki. Mandou o Hokage e a Hinata pra outra dimensão e agora fez a cicatriz no Boruto, em que geral teve que parar ele. Ou seja, tudo o que ocorreu só se iniciou porque o Kawaki resolveu bancar o doidão. O que o Momoshiki já sabia disso e ainda sabe mais coisas, que só iremos ver com o desenrolar da história de Boruto. Porque cada vez mais isso vai mudando, e a partir daqui podem ter certeza que o Kawaki vai fazer exatamente como o Momoshiki espera. E caso ele mate o Sasuke, galera, imagina, essa será uma das coisas que estará ligada na frase do Momo, que o Boruto vai perder tudo. Isso é extremamente interessante, porque ao mesmo tempo o Kawaki também entra na parte que o Momoshiki precisa dele. Ou seja, galera, o Kawaki vai fazer o Uzumaki perder tudo. Então esse é um dos motivos pelo qual a criatura precisa do moleque. Pois é, se não fosse pelo Kawaki, a história seria outra. E por mais que o Ishiki tenha morrido, ele ainda continua vivo, só que em forma de puro poder, dentro do Kawaki. E isso é o que vemos como algo que fará do Kawaki chegar a um nível que o Otsutsuki não mostrou pra gente. Porque no seu leito de morte, o cara tava bem mausaço com o corpo fraco dele. Até porque, galera, não é feitio do Kishimoto de jogar todas as cartas na mesa. Como, por exemplo, lá no começo, ter mostrado todos os arsenais de poderes do Ishiki. Porque justamente no futuro, eles seriam usados. Então, essa é uma forma de não ficar repetitivo. E uma coisa a ser falada aqui também, galera, é sobre o Oshibai. Que no caso é uma suspeita que o Amado tenha pego os dados do cara pra reconstruir a marca do Kawaki. Que, aliás, falamos sobre isso aqui há tempão atrás. Mas vejam bem, o Ishiki já tinha ido pro além. Então como por meio de que o cientista pegou os dados do Ishiki? Então, galera, não tem como, a não ser que ele tenha pego parte do Shibai para acessar os poderes de Ishiki. Porque pegamos o caso do Boruto e do Kawaki. Toda vez que o karma do cara ativava, o do Uzumaki também via à tona. Ou seja, o Amado usou o poder de um Otsutsuki para criar uma janela para ter acesso ao outro poder de outro Otsutsuki. Então, caso essa marca tenha a ver com o Shibai, também entra para a lista do Momoshiki. Porque imagine o cara viu o futuro, e nele o Kawaki despertou algo com o poder do Shibai. E o Otsutsuki sabe disso, e precisa que aconteça. Porque será benefício para ele mesmo. Então, realmente, o Momoshiki sabe de mais coisas. Porque será um benefício para ele mesmo. Então, realmente, o Momoshiki sabe mais coisas do Kawaki. Que, inclusive, essa é uma hipótese a ser levada em conta, porque logo o Shibai veio aparecer no mangá, que no caso recentemente, e isso o Otsutsuki vai dar o que falar na obra, é tipo a Kaguya, de ser falado e no final vir à tona. E eu acredito que o Shibai também será da mesma forma, por mais que esteja em um lugar seu físico. Ainda assim é possível do Kishimoto fazer dele o vilão final na obra, já que agora as coisas estão focadas nessa parte. Então tem toda essa questão envolvida. Só que aí já podemos ter uma clareza, que a visão do Momo não alcançou. Mas isso do cara ver o futuro, é provável do Momo ter visto o Kawaki despertar os poderes do Shibai. Mas olha só, galera, a pergunta que não quer calar é: como este ser viria ao mundo ninja? Só que é simples, caso o karma foi reconstruído com partes dele, o Shibai virá através do karma do Kawaki, assim como o Jigen fez, por ser a marca dele. E quando esse momento chegar, será uma das melhores cenas que veremos. Tão bom quanto o seu apoio. Galera, sério, não importa a forma que você chegou até aqui, eu estou te convidando a fazer parte deste canal, porque assim que batemos a meta, você terá feito parte dela. Então agora já sabe, porque também te espero nos próximos vídeos. Até lá, valeu e fui!